Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então, Jânio, vamos começar falando sobre segurança, né? A gente anunciou no Encontro com a Notícia que o governo do estado publicou aí que teve uma redução no índice de criminalidade, falou de assalto, de alguns eventos que a gente estava bem acostumado ao longo dos meses a acontecer, falou até da sensação de segurança que o natalense estava começando a sentir. Agora, essa semana aconteceu a morte de um policial que estava fazendo a segurança de um condomínio privado. Isso chama atenção para o bico que esses policiais fazem e que tem se tornado uma coisa bem corriqueira, né? Olha, todo início de governo tem aquela expectativa. Aqueles que apoiaram, torcendo para não dar certo. Aqueles que apoiaram, torcendo para dar certo. Mas há algo comum que não dá para ter uma avaliação de um lado ou de outro que não seja a análise da realidade. Analisando-se a realidade, a gente vê esse início de governo não está muito diferente de governos anteriores, com fatos positivos e negativos, ocupando as manchetes, mas de um modo bem objetivo, sem algo de diferente para dizer que não vão se repetir todos aqueles problemas das administrações anteriores. Normalmente se tem um período de 100 dias, 3 meses e 10 dias, para um governo se organizar. E essa trégua ela tem que ser dada, porque realmente a mudança de pessoas e de métodos não se faz num passe de mágica. Entretanto, a ação é uma coisa, planejamento e anunciar ações é outra coisa. Até agora, as ações mais imediatas, como essas que reduziram assaltos aqui em alguns pontos de Natal, elas são visíveis. Os números mostram. Mas os números e a realidade estão mostrando a ausência de algo diferente para que a gente possa vislumbrar um quadro em que realmente acredite que algo vai mudar muito no caso da segurança. Por exemplo, sem querer puxar para o lado errado, mas sem desconhecer esses fatos também. Ontem, 2 garotos, um de 8 anos de idade e outro com 9 anos de idade, assaltaram com a faca de cozinha um ônibus aqui na Bernardo Vieira. 2 crianças. Para que aquelas 2 crianças estejam ali, assaltando, se arriscando, não é apenas a falta de um policial, a gente sabe disso. Tem a questão da educação, da família, mas esse é um problema que quem tem que resolver é o governo. E até agora não vimos nada ser anunciado nesse sentido de como tirar o menor potencialmente infrator daquelas situações de risco ou de oportunidade para que ele entre na criminalidade. Não se anunciou nada, não se fez nada. Uma entrevista do juiz Henrique Baltazar, ele diz que se não for feito algo para aumentar o número de vagas nos presídios do Rio Grande do Norte, ninguém se surpreenda se nesses próximos meses, ele não diz anos, ele diz meses, não for feita uma ação para diminuir esse potencial de violência cada vez maior nos presídios do Rio Grande do Norte, em função da quantidade excessiva de presidiários e das condições em que esses presidiários estão. Ele até compara a situação do Rio Grande do Norte como uma pré-situação daquilo que ocorreu lá no Maranhão e lá em Pernambuco, em que situação semelhante não foi resolvida e resultou lá naquelas chacinas, atos de violência, lá de Pedrinhas no Maranhão e mais recentemente em Curado aqui em Pernambuco, com presos matando presos e tal, até policiais, como no caso de Pernambuco, morreram no confronto com os presidiários. Aqui está aquele barril de pólvora prestes a explodir, segundo o juiz Henrique Baltazar, que já trabalha com esse assunto há muito tempo. O ministro, já veio aqui, já veio aqui várias vezes Eduardo Cardoso. Daqui a pouco ele recebe o título de cidadão norte-riograndense, mas não mudou absolutamente nada a realidade dos nossos presídios. Por último, talvez o mais grave de tudo, eu ontem
vi uma entrevista do comandante da Polícia Militar a respeito de um policial que estava à noite fazendo um bico. Em tese, o policial trabalha durante o dia e à noite faz um bico. Aí diz, isso é uma exceção. Não, não é. O próprio comandante admitiu que não é a situação só do Rio Grande do Norte. Muitos policiais, para melhorar as condições financeiras, trabalham na polícia durante o dia ou à noite e fazendo bico se for à noite durante o dia e se for durante o dia fazendo bico durante a noite. Em tese é improvável que alguém consiga conciliar tantas horas de trabalho. Ou dorme num ou no outro, ou não faz um direito ou não faz o outro direito. Infelizmente teve essa tragédia de um policial fazendo um bico ser assassinado para expor uma situação, inclusive, que o próprio comandante da polícia está dizendo publicamente. A polícia é uma categoria muito especial, a gente sabe disso. Ela tem suas regras próprias, específicas, seu estatuto. E no estatuto do policial não há atividade outra que não aquela de policial do serviço público. É o que o comandante chamou de dedicação exclusiva. Tem um fato aí que tem que ser enfrentado. Para que o policial tenha dedicação exclusiva e não precise fazer bico para não trabalhar direito ou no outro ou nos dois, ou se expor a essa situação, ele precisa ganhar bem. Ele tem que ganhar bem para ter o seu próprio sustento naquela atividade e não recorrer a esses bicos que a gente sabe, segundo o próprio comandante, tem em todo o país e que não é uma exceção, é uma regra. Há situações extremamente desconfortáveis no Brasil na área de segurança, e isso se expõe cada vez mais, de grupos de profissionais, vamos dizer assim, que têm uma dupla atividade. Isso acontece na área de segurança, na saúde também, e até na educação. Onde aquele profissional que tem como trabalho mais importante o serviço público, no serviço público ele é um pouco negligente, ele não cumpre direito às suas tarefas, desses três setores, saúde, educação e segurança, os mais importantes. Entretanto, e não é exceção, tem se tornado cada vez mais regras, aquele profissional que não desempenha bem as suas funções no serviço público, o que, por consequência, torna o serviço público ineficiente na segurança, na educação, na saúde, levando a população brasileira a recorrer à escola particular, ao plano de saúde que não atende bem, tendo o SUS, e a segurança particular, porque a pública não funciona. É incrível! Muitos profissionais ineficientes no serviço público são bem realizados, ganham bem, têm empresas e prestam serviços eficientes em empresas privadas. Não é um problema do Rio Grande do Norte. Esse problema tem que ser enfrentado pelo governo federal, os prefeitos, a sociedade, os governadores. Tem que mudar essa realidade agora que o Brasil está no fundo do poço, em vários setores. Esses três, saúde, educação e segurança, não podem continuar como estão. Pontualmente, aqui no programa a gente trata de cada um deles, de ações, de fases e tal, mas a mim surpreende nesse momento essa expectativa positiva na área de segurança e a gente vendo, de um lado, se tentar destacar uma informação boa, que não teve tantos assaltos como tinha lá no Grande Ponto, mas ao mesmo tempo, no contraditório, mostrando, negando que o sistema não está funcionando, duas crianças, 8 e 9 anos de idade, assaltando ônibus à noite, com uma faca de cozinha, um juiz denunciando que os nossos presídios estão para explodir, e o próprio comandante dizendo que os policiais estão fazendo bico cada vez mais, porque não ganham bem, porque isso, aquilo, aquilo outro.
Então é início de governo, tem aqueles 100 dias, estamos há 40 dias, as ações estão aí, esse contraditório, essa vai continuar ainda há algum tempo, mas para que as ações sejam realizadas, elas precisam ser planejadas. E na medida em que são planejadas, divulgadas, anunciadas à sociedade. E até agora, a não ser a troca de pessoas, sai esse chefe, entra aquele, sai esse comandante, entra aquele outro, de diferença, absolutamente nada até agora foi anunciado.